Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa primeira jornada de Teologia e Inteligência Artificial, promovida pelo nosso Departamento de Teologia aqui da PUC-Rio. Nós vamos, no início dessa jornada, convidar para a mesa de abertura da jornada o magnífico reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antônio Pedroso, e também o Padre Valdeci Gonzaga, que é diretor do Departamento de Teologia. Convido a todos para um breve momento de oração com a recitação do Salmo de hoje da liturgia, nas suas primeiras, segunda e última parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, ele me encaminha e restaura as minhas forças. Felicidade, todo bem hão de seguir por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos séculos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com alegria que nós iniciamos essa jornada de Teologia e Inteligência Artificial, e abrimos então esse momento com um vídeo institucional, ouvindo a voz do grão-chanceler da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Dom Orani João Tempesta. Vamos ouvi-lo através de um vídeo. Caríssimos amigos e irmãos, muita paz a todos vocês. Cumprimento o reverendíssimo Padre Anderson Pedroso, magnífico reitor da PUC-Rio, também a excelentíssima professora Marley Maria Bernardes Rebuzzi Velasco, vice-reitora acadêmica, e o reverendíssimo Padre Valdeci Gonzaga, diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, e a todos os demais membros da comunidade acadêmica presentes ou também que nos veem através das mídias. É uma grande alegria e profundo senso de responsabilidade que dirijo as minhas palavras neste evento histórico. A primeira jornada de Teologia e Inteligência Artificial promovida pelo Departamento de Teologia da PUC-Rio. Quero, inicialmente, expressar a minha gratidão à PUC-Rio, que mais uma vez demonstra seu compromisso com o diálogo entre a fé e a ciência, honrando sua missão de ser uma universidade verdadeiramente católica, isto é, aberta à universalidade do saber e à busca incessante pela verdade. Sabemos que o Papa Francisco, numa das suas intervenções, colocou justamente em dúvida o nome inteligência artificial. Sabemos também que toda a Santa Sé fala da importância da Igreja estar discutindo esse assunto atual. Por isso, estamos bem dentro desse belo momento e importante momento. Hoje, nos reunimos para refletir sobre dois campos aparentemente distintos, mas profundamente interligados. A teologia, que busca compreender os mistérios de Deus, o sentido último da existência humana, e a inteligência artificial, assim chamada, que representa um dos impressionantes avanços tecnológicos desse nosso tempo. Este encontro não é apenas necessário, mas urgente, pois vivemos num tempo em que a tecnologia influencia direta ou indiretamente quase todos os aspectos da vida humana. A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta,
ela carrega consigo implicações éticas, sociais, culturais e espirituais que desafiam a todos nós, mas especialmente os cristãos. Como cristãos, somos chamados a discernir com sabedoria e prudência como a inteligência artificial pode ser integrada à nossa vida e, mais importante, como pode servir à dignidade humana e ao bem comum, valores centrais da nossa fé cristã. No entanto, permitam-me fazer uma pausa para uma reflexão nesse momento. A inteligência artificial, em toda a sua complexidade, é fruto do intelecto humano. É o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que possui a capacidade de criar, inovar e transformar. Portanto, é fundamental que não percamos de vista o Criador por trás da criação. A teologia nos lembra que toda a criação, incluindo a tecnologia, deve estar a serviço do amor, da justiça e da solidariedade. Neste contexto, gostaria de destacar 3 desafios que considero cruciais: a ética na inteligência artificial, a humanização da tecnologia e o papel profético da Igreja. A inteligência artificial, quando mal utilizada, pode perpetuar desigualdades, invadir privacidades ou mesmo substituir interações humanas autênticas. Nossa missão como igreja e como educadores é assegurar que os princípios éticos norteiem o desenvolvimento e o uso dessas tecnologias. A ética cristã, fundamentada na dignidade inalienável da pessoa humana, nos fornece um guia precioso para abordar tais questões. A inteligência artificial pode fazer muitas coisas, mas nunca substituirá a capacidade humana de amar, perdoar e se sacrificar pelo outro. É nosso papel garantir que as tecnologias não desumanizem as relações, mas, pelo contrário, promovam maior fraternidade e cuidado. Como utilizá-las, ajudando em nosso desenvolvimento, nosso resumo, nossas ideias, e ao mesmo tempo como utilizar sem que isso atrapalhe a nossa vida. Não faça da inteligência artificial aquele com quem nós relacionamos como fosse uma pessoa a nossa presença. A igreja é chamada a ser uma voz profética neste debate, lembrando ao mundo que o progresso técnico não é um fim em si mesmo. Ele deve estar sempre subordinado à promoção da vida, da paz e da integridade da criação. Não posso deixar de mencionar nesse contexto o jubileu de 2025, anunciado pelo Papa Francisco como um tempo de graça e renovação espiritual. Esse jubileu, com o tema Peregrinos de Esperança, convida-nos a refletir sobre o futuro da humanidade e o nosso papel como guardiões da criação. Nesse espírito é oportuno que, ao discutirmos os avanços da inteligência artificial, nos perguntemos como essas tecnologias podem ser instrumentos de esperança e promoção da dignidade humana. Que possamos aproveitar este tempo jubilar para reafirmar nosso compromisso em usar o progresso científico e tecnológico como meio de construir um mundo mais justo, fraterno e orientado pelo amor que Cristo nos ensina. Por fim, desejo que essa jornada seja um espaço fecundo de diálogo, onde membros do corpo docente e discente possam se unir para responder às perguntas essenciais de nossa época. Que possamos construir uma ponte sólida entre o saber tecnológico e o saber teológico, para que ambos colaborem na construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário.
Peço ao Espírito Santo que inspire cada um de vocês, iluminando suas mentes e aquecendo seus corações para este importante desafio. Que a Virgem Maria, sede da sabedoria, interceda por nós, para que possamos sempre colocar a ciência a serviço da vida e da comunhão. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe ao evento e a todos vocês. Que alegria. Que alegria começarmos então com essa palavra do Dom Leoni, e gostaria de passar imediatamente a palavra para o Padre Anderson, magnífico reitor. Obrigado. Bom dia a todos. Tá. Bom dia a todos. Quero saudar primeiro o Padre Valdeci, aqui, nosso diretor da teologia, também o Padre André, agradecer muito a gentileza de ter nos convidado. É um dia histórico, como o Dom Leoni acabou de dizer, muito importante. Ainda bem que nós temos a tecnologia. É um dia chuvoso no Rio, nós não vamos esquecer. Mas não tem problema, eu acho que é importante a gente realizar. Existem atos históricos que têm um peso para além do número de pessoas, ou é importante marcar, é importante fazer, é importante iniciar processos, muito na linha do Papa Francisco. Então hoje considero também, como o Dorani falou muito bem, inclusive trazendo-nos assim uma série de pontos importantes, como a questão ética principalmente, mas o Dorani considerou isso, né, um dia histórico, importante resposta da universidade, do Departamento de Teologia, a algo que o Papa tem falado. Então chegamos em dezembro, a mensagem foi dia 1º de janeiro. A mensagem do Papa foi dia 1º de janeiro sobre inteligência artificial. Então fico muito feliz, quero parabenizar o departamento, de maneira especial o Padre André e toda a sua equipe, né, todas as pessoas que participaram, certamente aí sob a coordenação do Padre Valdeci, parabenizar todo o departamento por essa iniciativa. Iniciamos aqui, acho de maneira muito importante, forte, um processo, né, um caminho que precisa ser desenvolvido. Então não é só um evento, é o início de um processo, uma teologia que pensa um tema tão importante, né? Sobre a inteligência artificial, fico muito à vontade de falar, um dos temas que eu mais gosto. Geralmente as pessoas não entendem qual que é a formação do reitor, então eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Geralmente se toma muito o fato de eu fiz História da Arte e Filosofia, imagino que a minha área é a estética do ponto de vista de representação e de beleza, de quadros bonitos. Não é isso. A minha tese, ou então o aprofundamento que eu tive, a vontade de fazer, foi exatamente sobre esse tema do encontro entre a tecnologia e a criatividade e a arte, né? E o tema da inteligência artificial, ele é profundamente imbricado nisso daí, né? Eu fiz uma tese sobre a filosofia da fotografia, e a fotografia é exatamente o início do que a gente chama de imagens técnicas, onde a inteligência artificial ela chega no ápice, vamos dizer assim, como um conjunto de memórias, ou então de dados, e um programa, melhor do que isso, um aparatus, um aparelho. E eu acho que até na patrística já deve ter alguma coisa nesse sentido. A fotografia, ela em si mesma, ela reúne tudo que diz respeito a um grande aparelho.
ser vistas como grandes programas, onde nós somos levados a ter um ponto de vista e a produzir um tipo de comportamento. Esse é o grande drama da contemporaneidade. O drama da contemporaneidade não é tanto como às vezes se pensa, do ponto de vista mais ideológico, grandes temas. O drama é que nós perdemos, vamos dizer assim, a tecnologia nos levou a perder o rumo da história. Existem alguns autores que falam em pós-história, pós-modernidade já se fala menos, né? Mas chega-se a falar em pós-história, fim da história, porque nós já não somos mais quem conduz, mas somos conduzidos e completamente mergulhados nisso. Então a inteligência artificial nos dá exatamente essa sensação. A gente sabe o que se faz, o que acontece, mas não sabemos como isso acontece. Nós estamos no limiar do que é humano, do que é máquina. Uma das coisas que mais nos traz perplexidade da inteligência artificial é exatamente essa capacidade de simulação e de mistificação. Por isso a inteligência artificial tem tudo a ver com teologia. Existe uma série de produtos da inteligência artificial que são mistificados e mistificantes também, que trazem quase que uma sensação de mágica, as coisas aparecem. Nós acabamos de ver um vídeo do Dom Urani. Com a inteligência artificial, nós poderíamos fazer o Dom Urani falando uma outra coisa. E de maneira tão perfeita que seria impossível de se perceber. Isso é quase que algo mágico, imagina. Quando o aparecimento da fotografia foi algo extraordinário, porque até então só existia a pintura. A fotografia deu uma sensação de verdade, Tira a foto, a pessoa vamos dizer assim, parece que é exatamente daquela maneira, mas não é. Na verdade, a fotografia é só uma representação da realidade dentro de um programa que a gente não sabe como acontece, né? Então, a inteligência artificial, ela vai por esse mesmo meio. Ela é cheia de grande mistificação, parece uma mágica, se fazem coisas extraordinárias, imagens sobretudo, muito importante na questão da imagética da imagem. Nós, como teólogos, temos toda a questão do sacramento, a questão da presença, a imagem, a presença. Então, são temas, a inteligência artificial é um tema, eu diria assim, profundamente teológico. Tá? Nós temos aí a questão da presença, a questão da imagem, a mistificação, a mística, como se quiser dizer também, pode-se nascer uma mística daí, a magia, tudo a ver, e um grande campo que se abre agora para a teologia. Eu acho que, a partir de agora, os institutos de teologia, as faculdades, aqui em departamentos também, vão ser, de alguma maneira, divididos por aí. Quem entrou nos grandes temas que são esses e quem continua ou continuará repetindo coisas válidas, né? Eu acredito, temas válidos, mas uma vez que estão desconectados desse grande novo contexto, vão perder cada vez mais força e relevância. Esse é o drama da igreja também, que perde relevância na sociedade, isso é evidente, perdemos a relevância na sociedade, exatamente porque não estamos conectados. Muitas vezes, embora tenhamos as melhores cabeças, não estamos discutindo os temas mais relevantes. Então, acho que mais uma razão para parabenizar o departamento, que inicia, acho que é um primeiro passo, né? Que inicia um caminho de conexão profunda com a contemporaneidade. Eu já disse isso ao padre Valdeci e disse isso também em outras instâncias, até escrevi sobre isso oficialmente, que a minha preocupação com a teologia é exatamente essa, né? E, no caso da teologia aqui da PUC-Rio, é que nós estamos num contexto tecnológico que pouca gente tem, poucas universidades têm um contexto tecnológico como nós. Então, nós temos tudo para fazer um diálogo entre teologia e tecnologia. Inteligência artificial é o nome que se dá a essa grande revolução que nós estamos vivendo. Comparável com Gutenberg, né? E aí a Bíblia, de novo. Então,
Quem ainda não percebeu a importância desse tema, desculpa a sinceridade, sabe muito pouco de teologia. De teologia. Não é que sabe pouco de inteligência artificial, sabe pouco de teologia. Porque a teologia nasceu como esse grande esforço. O autor fala de uma grande conversação grega, Heidegger fala isso, né? Somos uma conversa grega. Nós estamos em Atenas ainda, a teologia nasceu desse grande esforço da razão, de encontro, né, da civilização e pensamento grego com pensamento semita, revelação. Então, quem não percebeu a importância da inteligência artificial entende pouco de teologia e não de inteligência artificial, que a teologia tem que estar aí nessa fronteira. Então, assim, como reitor, eu quero parabenizar de novo, Padre, o departamento, e que eu sei que é um esforço grande, né? Não é fácil, mas esse passo é muito corajoso, e fico muito feliz que esteja terminando o ano com esse passo, porque o Papa, dia 1º de janeiro, lançou uma provocação, vamos dizer assim, né? A mensagem da paz foi sobre inteligência artificial, veja só. E a gente agora, terminando o ano, né, em dezembro, o Departamento de Teologia responde, vamos dizer assim, e a Universidade Pontifícia é isso, né? Nós não somos guardiães da verdade, não temos uma atitude de arrogância, de uma pretensão de sermos donos ou não. Nós, o Orani falou bem, buscamos a verdade, estamos a caminho junto com outros, e pontifícia porque nós respondemos. Pontifícia é um caráter, eu vejo muito, é um caráter também de resposta ao magistério do pontífice atual. Do pontífice atual, que vem de uma cadeia de outros pontífices, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Ser fiel à igreja é ser fiel à igreja hoje. Não é a igreja de 10 anos, nem de antes do concílio, é a igreja de hoje, com o sumo pontífice que temos hoje, o Papa Francisco, que nos provocou, né? Bom, vamos lá, terminar com isso, né? Com essa metáfora, né? Um argentino nos provocou, jogou a bola, os brasileiros, então, né? Chutou, estamos fazendo, né? Acho isso muito bom. Parabéns, Departamento de Teologia, parabéns, professores, parabéns, alunos, parabéns à gestão, né, do departamento, e considero que a bola está em jogo e todo o apoio da autogestão, da reitoria, a gente estou muito feliz mesmo com esse evento. Falei, eu vou pessoalmente para demonstrar o nosso apoio, né? E campo aberto, como eu disse, várias coisas para se pensar, sacramentos, se pode pensar a partir disso, se pode pensar questão da mistificação, mística, magia, religião, fé, tudo isso está em jogo agora com a inteligência artificial, porque é o mundo das imagens, né? O mundo da imagética. A gente vai precisar e vai poder aprofundar muito isso com a filosofia e com a tecnologia que a PUC tem. Então, muito obrigado, sejam muito felizes, e eu vou escutar a Clara para Padre, depois eu vou ter que me retirar, porque já me espero para outras reuniões, mas, sinceramente, muito feliz com o dia de hoje. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Essa palavra tão generosa e positiva, né? Padre Valdeci, passo a passar a palavra. Muito obrigado, Padre André, muito obrigado, Padre Reitor, sobretudo por essa palavra de ânimo, de alegria que nos traz logo no início. Saudações muito carinhosas a quem nos acompanha ali pelas mídias de nosso departamento, seja por Zoom ou pelo YouTube, onde cada um vai se encontrando, ainda mais numa jornada, como nos lembrava aqui desde o início o Padre André e o Padre Reitor, chuvosa. Minha mãe de Beata et veneranda memória, já falecida, né? Então ela dizia que quando chovia muito era sinal de bênção. Então fazer uma jornada como essa, Padre Reitor, encerrando o ano, a partir daquele convite do Papa Francisco, na 57ª Jornada Mundial pela Paz, com o tema justamente Inteligência Artificial e a Paz, para nós uma alegria, um sinal também, e depois ela nasce como primeira. Eu gostaria de lembrar isso daí. Por quê? Porque é o desejo de que ela não fique
aqui, que ela tenha uma segunda, terceira e vá para frente, né? Então é uma alegria muito grande poder participar, digamos, desta mesa de abertura e depois, é claro, da realização desta jornada de Teologia e Inteligência Artificial, a primeira, com a temática Teologia e o uso da inteligência artificial neste dia. Com certeza nós ouviremos colocações aqui muito importantes. Tanto o Dorani como o Padre Reitor já lembraram de que a Santa Sé está com os olhos bastante abertos, no sentido de estar acompanhando. Eu gostaria, inclusive, de lembrar que a Santa Sé, inclusive, já lançou um manual de ética para poder se trabalhar neste campo. Nossas saudações e agradecimentos, então, ao Grão-Chanceler pelo vídeo, ao Padre Anderson, nosso reitor, magnífico reitor, lembrando novamente aquilo que eu dizia, Padre Anderson, obrigado pelo carinho das palavras e depois, assim, de bastante incentivo e manifestação de alegria. Depois nós sabemos o quanto lhe é caro esta temática aqui na universidade. Não poderia deixar de registrar os agradecimentos à nossa vice-reitora, a professora Marley Velasco, que estaria aqui conosco na abertura, mas ela foi, então, acompanhar a filha, mas estará tarde conosco, né? Ela que é a vice-reitora para o ensino e a pesquisa, e ela é especialista, e o currículo dela é muito vasto nesta área, eu estive dando uma olhada, né? Ao Padre André Luiz Rodrigues, um homem empolgado, vamos dizer assim, o nosso patrólogo, e nós vamos, inclusive, ter uma colocação dele de um exemplo de inteligência artificial, Padre Anderson, na patrologia, na patrística, lá, ó, na parte da tarde, né? Então ele já está ali. Igualmente, é claro, a todos os professores, professoras do departamento, alunos, alunas, funcionários e funcionárias. Inclusive, aqui vale lembrar que a nossa jornada ela é intercentros, ela tem professores dos vários centros da universidade, mas ela é interinstitucional, com professores de outras instituições, inclusive de outros estados, que estarão conosco falando pelo Zoom, como é o caso do professor Everton, que vai ser a primeira colocação, mineiro da Gema, como ele mesmo vai, nós vamos sentir com um sotaque tão bonito de Minas Gerais. Como nós sabemos, a inteligência artificial ela pode ser classificada de acordo com as suas capacidades de aprendizado, execução de tarefas e também de acordo com a sua funcionalidade. Sobre isso, muito e bem, nós ouviremos ao longo desta primeira jornada e das comunicações da noite, uma vez que nós teremos as comunicações das 18 às 20 horas, então vamos aguardar com muito carinho. É óbvio que não é um campo em que eu vou me deter nesta fala, mas eu gostaria de dar uma palavrinha sobre a seara da teologia também, né? E depois, a partir dos olhos de um teólogo bíblico, de um homem do mundo da Bíblia, né? Nos seus mais distintos campos de saberes, as ciências teológicas, como bem lembrou o Padre Reitor, tem um campo bastante vasto para poder trabalhar, né? E Dorani também lembrava do diálogo entre fé e razão e aquilo que nós podemos no campo da espiritualidade, da mística. Nesse sentido, o presente e o futuro da interação entre a teologia e a inteligência artificial, com certeza já se apresenta, mas se apresenta em vista do futuro, cada vez mais repleto de promissoras possibilidades em todos os campos dos saberes teológicos, bíblicos, sistemáticos, pastorais, etc. O encontro destas duas áreas, ou seja, a teologia, uma disciplina bimilenar dedicada ao estudo do divino, das coisas de Deus, ou melhor, de Deus mesmo, como nós dizemos, de sua natureza e de tudo que ele fez e faz no plano da criação, da revelação, da redenção, a origem do universo, sobre o propósito da vida humana, etc., etc., com certeza pode dialogar muito com a inteligência artificial, que enquanto aquela é uma ciência muito antiga, esta inteligência artificial, uma das mais avançadas expressões da ciência moderna, como nos lembrava então Dorani e o Padre Reitor.
a qual é definida pela criação de sistemas capazes de realizar tarefas, que normalmente exigiriam da inteligência humana um desafio muito maior, mas que tem por trás de si a inteligência humana. É capaz de simular aspectos da cognição humana que parecem habilitar esferas distintas do conhecimento humano. Isso me faz recordar o encontro dessas duas ciências, uma muito antiga e uma bastante atual, moderna, né? O encontro, como biblista, daquelas duas mulheres protagonistas do advento da vinda do Messias. A velha Isabel, então, duas mulheres protagonistas. Ela, a mãe do precursor do Messias, portadora do Antigo Testamento, e a vinda do Messias em si, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, por meio da jovem Maria de Nazaré. Deste encontro nasceu um caminho que trilhamos até hoje e que queremos ajudar a aplainar para nossos filhos e netos. Assim como Isabel e Maria, que buscavam respostas sobre as expectativas das promessas divinas, estes dois campos das ciências, teologia e inteligência artificial, com certeza buscam respostas profundas sobre a existência de tudo, mas singularmente sobre a natureza do ser humano, o futuro da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, etc. A inteligência artificial questiona nossos limites e capacidades, nos espanta, mas nos encanta, nos desafia e nos proporciona oportunidades. E a teologia procura compreender nossos propósitos de vida, origem, destino, a conexão com o totalmente outro, com o transcendente por excelência ou transcendental, sem tirar os pés do chão da realidade da vida, especialmente dos mais fragilizados, daqueles que precisam ser promovidos. Assim como o Evangelho pede nosso compromisso com a promoção do irmão, da irmã, especialmente dos mais pobres, a inteligência artificial, com certeza, nos ajudará e deve nos ajudar neste campo. Não é possível que continuemos a progredir tanto em tecnologias, mas agudizar cada vez mais a situação de milhões de pessoas mais pobres em situação de miséria. Pensemos à migração, ao tráfico, às desigualdades, etc, etc. Seguramente que no coração, o cerne da integração entre teologia e inteligência artificial busca e se buscará sempre cada vez mais por respostas que ultrapassam o conhecimento empírico que muitas vezes buscamos. A inteligência artificial, com suas capacidades de processamento e análise de dados em larga escala, permite, por exemplo, explorar territórios anteriormente inimagináveis, revelando padrões, insights sobre a natureza humana, a criação e o universo. A teologia, por sua vez, pode oferecer um arcabouço ético-filosófico, como nos lembravam, então, Dom Rani e o Padre Reitor, que podem guiar o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias, assegurando que os avanços científicos estejam alinhados com valores e princípios éticos morais, sobre a promoção da vida, da dignidade humana. Ou seja, trata-se de um abraço. O Adriano se dizia, a teologia não pode ficar atrás, fora da IA, né? Trata-se do abraço carinhoso, né? Que é preciso realizar. Abraço que nos convida a refletir sobre questões fundamentais que definem nossa existência, nossa razão de ser, estar e trabalhar pela casa comum, como pede e tem nos indicado insistentemente o Papa Francisco. Explorar os impactos da interação teologia e inteligência artificial no entendimento moderno de fé e ciência nos coloca diante de uma situação, vislumbrar um cenário onde estes dois campos do saber podem complementar-se, oferecendo novas perspectivas sobre questões antigas, mas novas
e contemporâneas. Enquanto teólogo biblista, por exemplo, penso no que a inteligência artificial pode nos ajudar a desvendar em temas e mistérios teológicos, ao analisar manuscritos antigos, textos sagrados que ainda precisamos, então, decifrar com maior precisão. Ou por que não dizer com uma precisão mais inédita do que quanto já se conseguiu realizar então? Pensemos aos textos das Sagradas Escrituras, dos padres da Igreja, Padre André Paprolo, que ainda precisam ser estudados, desvendados, catalogados. É óbvio que, se muitas são as possibilidades, também muitos são os desafios que emergem desse diálogo entre teologia e inteligência artificial. E com certeza muito ouviremos ao longo desta jornada, a primeira jornada de teologia e inteligência artificial, aqui de nossa PUC-Rio, que devem nos dar e nos falar de novas perspectivas e desafios que podem definir, ou melhor, redefinir a maneira como compreendemos nossa existência, o nosso papel e o próprio universo. O diálogo interdisciplinar entre estas duas áreas do saber tem o potencial de enriquecer ambos os campos em prol do conhecimento humano e do ser humano em si. Aliás, a teologia, ao longo dos séculos, tem integrado novas perspectivas científicas para aprofundar seu conhecimento. Pensemos nos métodos de estudo, como o método de estudo dos textos das Sagradas Escrituras, os métodos diacrônicos, sincrônicos, bem como a teologia em si. Pensemos no método de Lonergan, o jesuíta, que muito nos ajudou e tem nos ajudado no estudo da teologia, inclusive com várias abordagens das ciências sociais, econômicas, psicológicas. Com o evento e a ascensão da inteligência artificial, surgem oportunidades inéditas para a teologia, reforçada essa expressão por Dom Orani e pelo Padre Reitor. Por exemplo, as oportunidades de análise de algarismos de processamento de linguagem natural, a comparação de traduções bíblicas, antigas e novas, identificação de discrepâncias, os insights sobre o contexto histórico e cultural dos textos. Mais ainda, a inteligência artificial pode facilitar o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, a superação de preconceitos. Podem nos ajudar a criar plataformas que unam diferentes tradições religiosas em busca da compreensão mútua de pontos em comum. Pensemos as 3 grandes religiões monoteístas, por exemplo, com um pai comum, Abraão, textos sagrados, todas elas têm, seja a Bíblia, Alcorão, Antigo ou Novo Testamento. Pensemos aos ritos, aos rituais. Enfim, pensemos em possíveis ferramentas de inteligência artificial sendo desenvolvidas para promover estudos, aprofundamentos e debates teológicos, como este que aqui hoje iniciamos, fomentando inclusive um ambiente de aprendizado e respeito mútuo entre as diversas religiões. Enfim, pensemos, Padre Reitor e Padre André e todos nós aqui, em grandes debates e diálogos que tiveram nossos antepassados. Imaginemos o que não seriam ou fariam filósofos como Platão e Aristóteles com inteligência artificial. Teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino, com auxílio da inteligência artificial. Pensemos Padre Anderson e Padre André, o que não teria feito Orígenes, autor da Hexapla, com uma inteligência artificial. O que não teria feito Gutenberg, e mencionou aqui o Padre Reitor, na invenção da prensa, com a edição bíblica, e mesmo a edição bíblica poliglota complutense, em tempos de inteligência artificial. Enfim, eu não poderia deixar de recordar aqui que já se fala que a inteligência artificial tem um potencial de auxiliar, e muito, a prática teológica pastoral. Nas 2 últimas semanas, nós vimos, eu trago apenas para nos ajudar nessa descontração e rir um pouco, vindo da Suíça,
um ensaio de assistente teológico baseado em inteligência artificial, sendo treinado para aconselhamento espiritual. E o mundo falou até de confessionário, né? Isso tudo vai pedir cada vez mais e muito de nossa parte carinho, abraço, cuidado, cautela, zelo, mas aceitar os desafios. Essa notícia rodou o mundo, viralizou nas redes sociais, mas tem algo a nos dizer. Parabéns pela jornada, muito obrigado, novamente obrigado, Padre Reitor, obrigado ao Padre André, cada um, cada uma. Um grande abraço e estaremos aqui o dia todo. Amém. Que legal, nós estamos então aí nesse caminho tão intenso, agradecemos profundamente ao Padre Reitor, ao Padre Valdeci, e já continuamos na atividade dessa jornada. Pedimos que o Bruno Albuquerque, doutor Bruno Albuquerque, possa se colocar aqui também, para que possa indicar a continuação dos nossos trabalhos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Muito contente também de estar aqui com essa fala maravilhosa aqui do Padre Reitor, do Padre Valdeci. Estou ansioso pela palestra do Padre André, às 2 horas. Já em 2017 ele falava já desse tema da tecnologia, na teologia, enfim, nos instigando. E a nossa primeira conferência vai ser com o professor convidado Everton de Souza Oliveira. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de São João del Rei, mestrado em Engenharia Elétrica pela UFMG e doutorado também em Engenharia Elétrica pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet. Ele tem experiência na área de modelagem e controle de sistemas dinâmicos não lineares e sistemas nebulosos. Tem interesse nos seguintes temas: controle e modelagem por lógica fuzzy, controle adaptativo, inteligência artificial e instrumentação inteligente. No caminho, estava assistindo um vídeo sobre lógica fuzzy para ter alguma ideia do que se tratava. Então, seja muito bem-vindo, professor Everton. Estamos aqui ansiosos por escutar. Padre Valdeci diz que manda abraços e bênçãos. Ok, todo mundo me ouve bem aí? Sim, tranquilo. Ok. Agradeço, então, a apresentação, né? Queria, antes de mais nada, cumprimentar a mesa que nos falou há pouco, mandar um abraço ao cardeal Dom Orani, ao reitor, Padre Anderson, né? Aproveitar para parabenizar o Padre Anderson e toda a universidade pelos excelentes índices, né? Que a PUC-Rio sempre demonstra aí nos rankings internacionais, um orgulho para nós católicos, para nós brasileiros, né? Ter uma universidade de tanta excelência como a PUC-Rio. E cumprimentar também ao amigo Padre Valdeci, pelo convite, pela organização do evento. Uma pessoa desses, eu cumprimento toda a organização do evento e aos demais aí que nos acompanham. Eu gostaria de iniciar um pouco a fala, né, tentando colocar aqui essa perspectiva mais técnica, embora eu tenha, nessa minha tentativa, apresentado aqui um itinerário da evolução dessas técnicas, de modo a favorecer a análise, o diálogo com a teologia. Creio que as 3 falas anteriores, né, conseguiram pontuar a grande importância desse evento, que sinto, assim, de coração não ter
podido participar presencialmente. Espero estar presencialmente na segunda jornada, né, de Teologia IA. Eu ia até dizer que eu não fui, porque tem 2 anos que eu devo para o padre Valdeci um queijo, ele ia me cobrar esse queijo aí. É verdade. Mas, por vários motivos, eu peço também desculpas pela transmissão virtual. Geralmente, a gente, quando apresenta a IA, ela parece muito uma técnica ou uma ferramenta, né? Mas ela, na verdade, se compõe como um grande conjunto, um grande arsenal de técnicas, de abordagens, etc., que foram se desenvolvendo ao longo da história. Um pouco da minha fala aqui hoje vai ser tentar apresentar como que essa evolução histórica se dá sob uma ótica um pouquinho mais filosófica, ou seja, sob a ideia de tentar interpretar como esses grandes feitos vão impactar as nossas análises, as nossas reflexões, muito mais do que entrar no tecnicismo ali das técnicas, né? Acho que quem desenvolve hoje tem aí grandes preocupações com as questões éticas. Eu vou então aqui parafrasear o magnífico reitor Padre Anderson, né, quando ele diz que quem não sabe a importância da IA não entende de teologia, para dizer o contrário, quem também não vê a importância da teologia nessa discussão também não entende muito de IA. Às vezes entende, consegue aplicar, mas não sabe o quão necessário esse encontro é importante também para a área técnica. Então, acho que a gente precisa fazer, né, esse encontro e acho que é importante ressaltar, foi ressaltado aqui por todos, mas faço questão também de dizer, o vanguardismo do nosso Papa, né? O pontífice tem aí se empenhado numa discussão que, pelo profetismo do olhar do pontífice, é de grande relevância, de grande impacto para a humanidade nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de que, como cristãos, como católicos, a discussão ética precisa estar na primeira lista da pauta dessa discussão de IA. Bom, eu vou tentar aqui passar um pouco pela a ideia de como é que eu vou apresentar essa evolução histórica. Primeiro, só para conceituar, né? Então, o termo inteligência artificial ele é sempre criticado, o próprio Papa também não gosta muito do tema, vários cientistas não gostam. O tema ele é bem americanizado, ou seja, a ideia de americano, porque é um tema muito chamativo, né? De fato, assim, talvez uma cognição sintética, algo mais assim, seria mais próximo do que ela de fato faz. Mas vamos adotar esse tema porque ele já está cunhado, difícil de retornar. Desde o início lá houve assim uma proposição ou duas linhas de visão, né? Uma que fosse muito mais voltada para um processamento inteligente dos dados e outra que fosse mais voltada para a ideia da simulação da cognição. Ou seja, uma tentava entender como é que a mente funcionava, outra tentava algoritmos mais inteligentes. Então, a gente pode interpretar a IA como sendo essa reunião de técnicas, de métodos que buscam simular a cognição humana, né? Então, são algoritmos que vão, com maior ou menor qualidade e maior ou menor complexidade, assimilar um ou mais atributos da cognição humana. Vamos entender, então, a IA como isso. Eu tentei listar, mas não consegui chegar no número, mas eu diria aí que a gente deve ter centenas de técnicas, de sub-áreas da inteligência artificial. Centenas, né? Então, não dá para a gente entender ela como sendo uma ferramenta. Ela é um agrupamento de muitas sub-áreas, né? Ou de muitas técnicas. Cada uma delas vão um pouco nesse olhar de imitar a cognição. Agora, quando a gente fala de inteligência, e a gente ainda limitando que a IA não é propriamente uma inteligência, existe aí uma preocupação para dizer que, ainda que ela fosse uma inteligência, ela ainda teria suas insuficiências, né?
Eu vou pegar emprestado aqui o termo que o Papa usa, que também foi citado aí pelos demais, quando ele fala da inteligência artificial e a sabedoria do coração. O Papa, nessa mensagem, ele faz a oposição a duas, não a inteligência artificial e a humana, né? Ou seja, ele diz assim, ó, o que a IA precisa não é se aproximar e imitar cada vez melhor a inteligência humana. Talvez ela consiga, mas o que ela precisa é se encontrar com a sabedoria do coração. E a sabedoria ela vai muito além da cognição, né? Então o Papa ele diz, a gente não pode esperar das máquinas a sabedoria. Talvez a gente assista com algum entusiasmo a capacidade delas de cognição, mas a gente não pode esperar em curto, médio e longo prazo que elas vão demonstrar algum tipo de sabedoria, e aí eu já entro um pouco do porquê. Mas ele diz que compete ao homem decodificar o sentido dos dados, das realidades, das informações que, que somente o homem, o coração humano, o espírito humano é capaz de dar. Eu nem chamei o termo uma trajetória da teologia com a IA, mas da filosofia, porque eu quis pegar um pouco essa expressão do Papa, e a gente sabe que a filosofia tem esse apego com a sabedoria, né? Ou seja, ela tem esse amor, essa amizade com a sabedoria, entendendo aqui sabedoria, não sei se o conceito está o mais adequado, todo mundo aí pode, fica à vontade para criticar a apresentação, as definições que eu coloco. O engenheiro não é muito apegado em definição, tá, gente? Mas a gente entendendo sabedoria como sendo o conhecimento aplicado, associado com a ética, em fins de um bem comum. Vamos interpretar a sabedoria desse jeito e, portanto, essa nossa proximidade, esse nosso desejo de uma sabedoria que vem no coração para o bem comum, como que a gente poderia localizar ou alocar a IA nesse processo? Então, como o Papa falou, a IA ela não vai ser capaz de nos dar essas balizas éticas, mas ela já consegue nos auxiliar e, de certa forma, imitar o conhecimento que o ser humano, que apenas o ser humano era capaz de fazer, ok? Então a gente coloca a inteligência artificial dentro desse bloquinho do conhecimento, como sendo uma ferramenta, uma aliada do conhecimento. Portanto, para a gente ter inteligência artificial auxilia a sabedoria na produção do conhecimento e exigirá de nós ainda sempre a aplicação dessa ética. Então, eu quero caminhar com todos vocês agora nessa ideia de como que a IA nos auxilia, então, nessa produção do conhecimento, já que eu tentei relacionar aqui como que esse conhecimento se insere ali na fala do Paulo. Então, aqui também fazendo um rápido esquemático também digno de julgamento e crítica, tá certo? Mas só para a gente tentar colocar como é que o processo de conhecimento na nossa mente, na nossa formação, ele acontece. Então, basicamente, o ser humano ele observa fenômenos na natureza, esses fenômenos são gerados, produzidos, e aquilo se torna para nós um dado. Esse dado, eu estou trazendo o conceito de dado da computação, é uma medida, uma imagem, uma palavra, um dado vindo de um fenômeno. Esse dado, ele passa a ter um significado, ele passa a ter uma interpretação, né, lógica, e aí então ele se torna uma informação. Essa informação, ela tem então uma contextualização, uma interpretação um pouco mais, num nível mais avançado, numa camada mais avançada, e o processo nosso de lógica, de dialética, ok? Vai nos permitindo, então, a produção do conhecimento. Então, esse conhecimento organizado... Perdão. Não sei se foi um eco aqui do meu áudio. Esse conhecimento organizado e avaliado, ele, então, passa para ser aplicado, né, num bem comum, a aplicação do conhecimento, e ele sim vai exigir, então,
a princípios éticos. O que eu queria chamar a atenção aqui nesse slide, nessa imagem, é que essa ética, em todo o processo de construção da IA, ela sempre, e até hoje, ela é inserida pelo ser humano. A discussão que talvez vai ser a mais importante desse evento é como inserir esses princípios éticos. Mas o fato que eu trago é, ela sempre é inserida, vou usar aspas aqui, manualmente pelo ser humano, e todos os outros aspectos, de algum modo, já estão sendo alcançados pela IA. É com base nesse processo de construção do conhecimento que eu vou tentar usar como roteiro da evolução da IA, das técnicas de IA. Então, um artigo seminal da inteligência artificial, do Alan Turing, né, tido como o pai da computação, ele coloca em 1950 a seguinte pergunta, né, será que as máquinas podem pensar? Isso porque já estava ali na década anterior, né, na década de 40, várias iniciativas tentando demonstrar que isso seria possível, tentativas de imitar. E aí ele propõe o famoso jogo da imitação, que seria um teste filosófico para demonstrar que uma máquina é pensante, né? Logo depois, então, vem o nascimento desse termo, né? Uma conferência em Dartmouth, né? Dartmouth Meeting, em 1956. É aí que aparece, então, o termo inteligência artificial, foi daí que surgiu essa definição, e a definição basicamente era colocar máquinas pensando como seres humanos. No finalzinho da primeira metade do século até os dias de hoje, a gente tem, então, a evolução, e aqui eu queria tentar justificar essa minha divisão, porque eu penso que a IA ela é muito melhor compreendida por quem é de fora da área, pelos grandes feitos que ela tem. A gente assiste aí desde o final de 2022, quando surge o ChatGPT, um boom da inteligência artificial, e todo mundo começa a entender, a acreditar que a inteligência artificial ela surgiu ali. Esse mesmo fenômeno, a gente já observou ele em outras épocas. Então, fui tentando identificar quando é exatamente que surge esse pânico ou essa euforia com a IA. É precisamente quando surge uma tecnologia bastante disruptiva, com bastante maturidade, que impressiona o que a gente acreditava que era impossível ou que estaria a séculos de distância da tecnologia atual. A gente teve, então, 4 grandes momentos em que essa IA teve esse boom. O primeiro foi logo no surgimento, então, da década de 50, quando surgem as primeiras iniciativas. Para um primeiro boom, quando todo mundo se assustou e viu que aquilo era possível, isso foi ali por volta do final dos anos 60, foram com o surgimento dos sistemas especialistas. Depois vem, então, as técnicas de aprendizagem de máquinas, depois vem a chamada área de Big Data, né, Big Data, o grande volume de dados, e, por fim, agora, uma nova era que a gente inicia da IA generativa. Só para dizer, eu sei que tem alguns técnicos aí na área também, eu não estou dizendo que essas áreas surgiram nessas épocas, mas foi nessas épocas que a gente teve ali um grau de maturidade suficiente para assustar o espectador leigo naquela área. Porque o aprendizado de máquina, ele é já do início da IA, ele é de 43, podemos dizer. Mas ele teve um grande salto tecnológico por volta dos anos 70, 80, 90, um grande salto que fizeram com que as máquinas parecessem, de fato, estar aprendendo. Agora, a primeira tecnologia que ganhou essa maturidade e que fez com que a gente pensasse, olha, o computador fala como humano, foram os sistemas especialistas, que nasceram, de novo, lá no início, que ainda estão em desenvolvimento, mas ele foi bastante disruptivo no finalzinho da década de 60, com alguns exemplares bastante úteis, ok? Depois, de novo, o aprendizado de máquinas teve um salto de evolução tecnológica, depois os processamentos de Big Data, então, processar grande volume de dados já era feito, mas um avanço tecnológico ocorre ali
no meados da década de 2010, e agora as IAs generativas, que também já existia IA generativa desde a década de 90, mas agora com uma grande disrupção tecnológica. Então, os marcos aqui que eu estou colocando não são muito do surgimento das técnicas, mas do boom da aplicação, quando a aplicação atingiu o hype, né? Atingiu a mídia e as massas, né? Então, baseado nessas grandes aplicações, eu vou tentar mostrar como que a evolução da IA foi, aos poucos, conseguindo alcançar níveis de imitação da cognição a nos impressionar, ok? Então, o que são os ditos sistemas especialistas? Vou pegar o conceito bem da origem dos sistemas especialistas. Basicamente, eram computadores em que a gente colocar uma sequência de regras, conjuntos enfim, de conhecimento, então tinha uma base de conhecimento, de modo que um usuário, ele entrava com uma afirmação e aquele sistema processava e conseguia, então, dar uma resposta já treinada, já pré-configurada para aquele usuário. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Um muito famoso é o chamado ELISA, né, de 66, que ele faz uma espécie de terapia. Tinha milhares de frases pré-programadas, você entrava com uma frase, ele conseguia classificar de que natureza aquela frase parecia, e na sequência, o computador dava uma melhor resposta, a resposta mais adequada. Então, o ELISA era o chat GPT da década de 60, já assustava muita gente. Mas a tecnologia envolvida nele era a de um sistema especialista. Então, tiveram outros também, né? Um que falava sobre as análises químicas, outros de diagnóstico médicos também. Agora, eles tinham uma grande limitação. Qual que era a limitação que havia nos chamados sistemas especialistas? Eles exigiam que houvesse um grande grupo de especialistas sintetizando toda a área técnica deles, e um programador, então, inseria, imputava num código muito grande esse conhecimento. Mas aqui a gente tem um primeiro aspecto que os computadores foram capazes de armazenar de modo efetivo o conhecimento humano. Então, vamos tentar entender o que é isso. Anteriormente, o conhecimento humano estava na mente humana e, para aplicá-lo, dependia de um humano. Agora, o conhecimento humano ele foi gravado no computador e, para aplicá-lo, não precisaríamos mais de um ser humano. Um leigo se consultava com um computador. Portanto, a aplicação do conhecimento ela dependia de um ser humano. Óbvio que as respostas demandavam um filtro ético, então vamos sempre lembrar que o aspecto ético não sai aqui da mão do ser humano, não é possível colocar ali na máquina. Agora, para a gente tentar, então, superar a limitação tecnológica de que o conhecimento precisaria ser imputado, precisaria ser sempre colocado manualmente dentro da máquina, surge, então, o aprendizado de máquinas, né? Então, de novo, ele nasce lá na origem da IA, mas ele tem um grande salto com os algoritmos de de retropropagação, tema do Nobel de Física desse ano, né? Os algoritmos de aprendizagem muito mais avançados. Então, aqui alguns marcos históricos, né? O Perceptron lá do início, o Backpropagation em 86 com Geoffrey, o SVM já em 95, mais recentemente as chamadas redes neurais LSTM. Mas em que consistia o modelo Perceptron? Ele era uma imitação do neurônio, ele tentava copiar o que o neurônio fazia. Mas no final das contas ele era uma função matemática. Então, o que essa função matemática fazia? Tentar demonstrar nesse slide. Imagine que a gente tem, então, esse gráfico que a gente poderia dizer, por exemplo, a quantidade de habitantes num bairro com a quantidade de vendas de um supermercado. Então, essas duas informações que eu preciso trazer
né? Ou seja, a informação de que existe um dado, interpretar esse dado, saber o que é esse dado. Então, eu tenho que trazer o dado já interpretado, a informação, mas eu não tinha o conhecimento de qual é a relação entre uma coisa e outra. Então, no mecanismo de aprendizagem de máquinas, um algoritmo conseguia ajustar os parâmetros dessa reta ali, para quem é da área, o parâmetro A e B, eles vão sendo incrementados, ajustados, até que a reta aprende o que está nessas informações. E a reta é, então, o meu conhecimento. Essa função y de x é o conhecimento que eu aprendi a partir da informação fornecida. E o termo aprendizagem de máquinas, para ser bem duro aqui com a área, é basicamente uma redução do erro entre a reta e os pontos. Então, aqui a gente está falando do que é aprendizagem e como que essa aprendizagem faz, então, o processo de construção de conhecimento. Antes eu não tinha essa reta, eu não ensinei para o computador qual era a reta, eu simplesmente forneci para ele informação e ele, então, extraiu dessa informação um novo conhecimento. Essa é a relação entre população e vendas, por exemplo. Claro que essa função é uma função, só para dar um exemplo muito, muito simplória, para um problema de regressão, mas a gente poderia falar de um problema de classificação e poderíamos falar de redes muito mais complexas, mais sofisticadas, mas o princípio é o mesmo. É um ajuste de pesos para encontrar uma função e essa função ela vai nos dar algum conhecimento de categorias, de classe, de padrão, de relação, de previsão, ok? Então, foi um marco em que eu diria que a gente não precisa mais do ser humano para informar o conhecimento. A gente informa, a gente passa a informação e o computador já é capaz de extrair dessa informação um novo conhecimento. Esse algoritmo de backpropagação, né, de retropropagação, perdão, esse segundo autor aqui, o Geoffrey Hinton, foi um dos Nobéis desse ano, é um marco aí também na história da IA. Agora, havia aqui também uma limitação. Se a gente quisesse, então, construir modelos que extraíssem conhecimento, a gente precisaria, então, ter um grande volume de informação. Então, veja que, naquela primeira fase, as técnicas não avançavam porque tinha uma grande dependência de você sair entrevistando milhares de especialistas para você documentar o conhecimento. Agora você precisa fazer uma grande aquisição de informação para poder extrair conhecimento dessa informação. E essa informação ela ainda chegava com uma grande necessidade do projetista preparar, filtrar, normalizar, até você inserir. Então surge, né, por conta dessa fronteira, dessa limitação, a área chamada do Big Data, que também foi impulsionada pelo Hinton, um dos Nobels, que ele diz assim, o problema que havia na década de 80, que é a chamada década do inverno da IA, é que a gente não tinha dados nem computadores suficientes. Então, o Big Data, ele permite que as técnicas de aprendizagem se tornem muito mais eficazes. Eles conseguem extrair diretamente dos dados quais informações interessam e, a partir dessas informações, um novo conhecimento. Então, vamos imaginar, citando aqui alguns marcos históricos, né? Então, do Google, o AlexNet, que foi aí um grande marco nessa área. Aqui a gente está falando das aplicações de processamento de imagem, assistentes de voz, então o Alexa, o Google, todos os assistentes de voz que a gente conhece usam essa tecnologia do Deep Learning. Digitalização de documentos, né? O padre Valdeci citou quando pega manuscritos muito antigos e tenta interpretar, então tudo isso usa essa técnica, porque você não precisa mais passar informação, você pode passar o dado bruto, né? Então, só para dar um exemplo aqui nessa etapa era onde a gente tinha um aprendizado de máquinas, e esse aprendizado de máquinas dependia de toda essa etapa da extração de características ou da extração da informação do dado bruto. Agora, com o Deep Learning, a gente consegue inserir um dado bruto, uma imagem, uma palavra, um áudio, ok? Um dado bruto, e esse dado bruto, então, ele é transformado em informação, ela consegue extrair informação, e uma rede neural consegue transformar essa informação num novo conhecimento.
E aí a gente vem, então, para a última etapa, que seria dos modelos generativos e mais atuais, quando a gente tem, então, a ideia de... Ou seja, o modelo generativo, a gente tinha alguns inícios ali nos anos 2000 até a década de 90, mas nada muito efetivo, ou seja, esbarravam em limitações tecnológicas. A primeira disrupção acontece ali com a ideia das redes neurais adversativas, né, ou generativas adversativas, adversariais, e depois um outro grande salto com os algoritmos transformers, né, as GANs, né, as redes adversariais, são muito mais voltadas para a imagem, e o transformer foi muito mais pensado para tradução de texto. Mas foram dois grandes marcos aí da geração de imagem. E aí a gente teve, então, o salto do ChatGPT no final do ano 22, ou seja, tinha alguma versão dele já em 20, mas em 22 é que ele se populariza para as massas, né? Aqui só uma ideia de como é que as redes geram imagem. Então, a gente pega... Aqui eu vou só fazer questão de citar, porque eu vou tentar pegar um gancho da fala do Padre Anderson, quando ele fala da noção estética que a gente precisa ter. Mas imagine que a gente fornece aqui um grande banco de imagens, e uma rede neural vai aprender a dizer o que é um rosto humano do que não é um rosto humano. E uma outra rede neural vai gerar imagens aleatoriamente, completamente aleatório. Então, se eu consigo fazer essas duas coisas, não é nada muito difícil, eu então gero um novo rosto, e a minha IA, que sabe o que é rosto do que não é rosto, vai dizer, ó, isso é um rosto, isso não é um rosto, isso não é um rosto. Quando ela diz o que é, essa minha primeira rede neural, ela vai aprendendo como eu faço para gerar um rosto, né? Então, como ela aprende a criar uma imagem. Então, vamos só pontuar que ela está criando uma imagem com base no padrão estético, no padrão criativo do banco de imagens que eu forneci. Então, o padrão criativo foi fornecido pelo humano e ela aprendeu o padrão criativo, ok? Mas a gente poderia dizer que ela já tem alguma capacidade de criar um dado novo. Ela cria fotos que não existem, ela cria textos que não existem, né? Muitos vão dizer que é uma cópia muito sofisticada, mas a gente poderia dizer que é uma criação sintética, né? O ChatGPT, ele basicamente faz ali uma relação de textos, então ele vai correlacionando textos. Ele tenta identificar... aqui ele faz um processo muito interessante também, que é de interpretar dentro de um texto quais pedaços do texto, que são chamados tokens, né? Qual pedaço do texto é um elemento a ser considerado na cadeia de correlação. Então, aqui ele está fazendo uma espécie de semântica, ele está dando um significado para cada trecho do texto, uma semântica interna dele, ou seja, ele que define o que é uma palavra, o que é um token, e depois ele vai correlacionando e consegue, então, fazer uma sequência de criação muito coerente, né? O GPT basicamente faz isso. E olha que interessante uma pesquisa desse ano também, tentando medir o grau de criação das IAs. Nesses primeiros gráficos aqui, são 4 testes, né? Nesses primeiros gráficos em vermelho, são testes com seres humanos tentando avaliar uma pontuação numa atividade criativa. E a mesma pontuação feita por IAs. Então, veja que todas as IAs superam a média dos seres humanos, o que é muito assustador. Mas nenhuma IA supera o máximo dos seres humanos. Ou seja, o padrão estético mais avançado, ele é copiado, aprendido com alguma qualidade pelas IAs, de modo que elas superem boa parte dos seres humanos, mas não supera o melhor ser humano. Nenhum chat GPT escreve melhor do que o melhor escritor, mas escreve melhor do que a grande maioria da população. Então, isso é um ponto muito importante. Mas aqui tem uma seguinte questão. Os padrões estéticos dos dados, do texto, da imagem, eles são retirados de banco de dados e são, então, criados, né? Ou replicados, a lógica da replicação pela IA.
Então, fazendo uma análise dessa evolução, aqui não muito histórica, mas só para pegando esses... Aqui o aspecto histórico é dos grandes marcos de aplicação, não do surgimento das técnicas, né, para reforçar. Então, a gente teve aqui uma primeira era dos sistemas especialistas, né, que tinham a capacidade de memorizar e aplicar o conhecimento, né? Depois a gente tinha, então, os mecanismos de aprendizagem de máquinas que conseguiam extrair conhecimento a partir de informações. E depois, as técnicas de Deep Learning que conseguiam extrair informações a partir de grandes conjuntos de dados. E agora a gente tem a IA generativa que consegue gerar dados sintéticos a partir de um padrão de estética que é inserida nos seus bancos de dados. Então, a análise que a gente pode fazer é o seguinte: pegando de novo aquela minha imagem lá do início, desse processo de construção do conhecimento, a gente consegue ver que a primeira aplicação bem-sucedida da IA ocorre justamente nessa construção do conhecimento, dessa aplicação do conhecimento. Depois a gente tem o processo de transformação do conhecimento de informação em conhecimento, e aí você veja que nessa etapa você já não depende do ser humano para fazer a extração do conhecimento a partir de informação. Então, o ser humano foi suplantado dessa etapa, mas ele ainda precisaria inserir dados, né? Depois, ele não precisava mais inserir dados, ou seja, inserir informação. A máquina conseguia extrair informação diretamente dos dados. E nessa última era da IA generativa, o ser humano não precisa mais inserir dados, porque ela é capaz de gerar os próprios dados. Então, de modo bem interessante, os grandes feitos da IA, ele ocorre à medida que a máquina faz o que antes só o ser humano fazia. Então, na aplicação dos sistemas especialistas, a gente precisava do ser humano para observar o fenômeno, gerar o dado, gerar a informação, e aí a informação, gerar o conhecimento, e aí o conhecimento ele era aplicado por um sistema especialista. Todo o resto era humano, isso já não precisava ser, e isso chamou a atenção. A aplicação só era possível para o ser humano, não mais. A extração de conhecimento a partir de informação só era possível para o ser humano, não mais. A extração de informação a partir de dados só era possível para o ser humano, não mais. E agora nem mais a geração do dado depende da gente. Só para fazer uma importante nota aqui, eu não estou dizendo que essa substituição do ser humano ela acontece de modo perfeito. Em cada uma dessas etapas, ela tem graus de qualidade. Então, ela não é uma substituição perfeita e a máquina já consegue fazer todo o processo de geração de conhecimento. Mas a gente já tem ali uma boa proximidade em cada processo cognitivo, da observação do fenômeno até a construção e a aplicação do conhecimento, feito de um modo bastante impressionante pelas máquinas, que foram se dando em marcos históricos de aplicação. Então, para resumir aqui um pouco a minha fala até aqui, a gente tem, então, que a IA ela já é capaz de nos auxiliar e é capaz de nos substituir, em parte, alguns atributos da cognição humana para construção e aplicação de conhecimento. E ela nunca foi e ainda não é, então estou tentando demarcar aqui a fronteira atual da inteligência artificial, ela não é capaz de encontrar e descobrir os padrões estéticos e éticos. A gente precisa dizer o que é bonito, a gente precisa dizer o que é certo e o que é bom, e aí então ela, a partir daí, consegue aplicar. Aqui algumas tendências da IA, né? Alguns próximas técnicas que vão surgir, mas eu queria só, para encerrar minha fala, um pouquinho mais, uns últimos minutos da paciência de todos, para falar um pouco dessa questão ética a partir de tudo que foi dito. Eu sempre gosto de tentar analisar a ética a partir desses elementos nos quais a gente usa para construir uma IA, então os dados, a informação, a computação e a formação necessária. Então, a gente tem aqui, isso aqui acho que já foi falado também, eu vou tentar evitar para não estourar meu tempo,
A gente tem aqui, então, um risco dessa substituição de muitas profissões e da necessidade de formação de novas profissões nessas áreas. Um grande risco nocivo no processo de aprendizagem e também um problema de que a inclusão digital ela é uma pauta muito mais relevante do que era 10 anos atrás, né? Então, lembrando que os dados, como também os dados que a gente usa para aprender, são sempre uma perspectiva da realidade, então é limitada. Tem o risco aí de comercialização indevida desses dados, de falta de transparência na coleta e também do viés desses dados. Nesse aspecto da informação, a maneira como a gente interpreta, como a gente atribui significado, delegar isso à máquina tem os seus riscos. E dizer também, de um outro aspecto aqui que eu não disse até então, da importância de debater do ponto de vista ético a demanda computacional da IA, porque isso leva a pensarmos num colonialismo digital que a gente vive hoje, né? A ideia de uma soberania da inteligência artificial, a ideia também de um maior fechamento das nações por conta disso, e também um grande aspecto ecológico, seja na fabricação de computadores, quanto no uso de energia, né? Então, eu sei que isso vai ser falado mais à frente, mas só para pontuar. Eu vou saltar para comentar esses dois últimos slides aqui. Também só para abrir uma pauta, não quero aqui de modo algum demarcar, mas para abrir em relação à ética do desenvolvimento e à ética do uso da IA. Então, na ética do desenvolvimento, a gente precisa pensar que não correr o risco de que o ser humano vire o instrumento de desenvolvimento da IA, né? Ou seja, a gente não olhar para o ser humano como uma fonte de dados, como um elemento gerador de dados, porque eu preciso dele para gerar IA, mas o contrário. A IA tem que ser um instrumento de desenvolvimento humano, né? Então, a gente não inverter esse papel. Então, na ética do desenvolvimento, sempre pensar em maneiras de desenvolver o ser humano e não de usar o ser humano, instrumentalizar o ser humano para evolução da técnica. Aí o Papa faz uma frase bastante pertinente dizendo, né, o homem não tornar-se um alimento dos algoritmos, mas nutrir o seu coração de liberdade, né, de um jeito muito mais poético do que o que eu falei. E no caso do uso, aqui para encerrar nessa transparência, a gente sempre pensar no sentido da técnica, ou seja, a inteligência artificial tem que nos auxiliar no modo de fazer, na nossa prática. Ela não pode ser um acessório do ser, não pode ser um acessório da nossa essência. Ou seja, a gente não pode... Existem, no nosso processo formativo, alguns processos que são dolorosos, repetitivos, mas necessários para a formação do nosso ser. Esse é um dos graves riscos que a gente pode ocorrer com a IA, de sucumbir esses processos porque é mais fácil. Ou seja, um estudante de graduação ou de pós-graduação que gera o seu texto, o seu trabalho dentro da IA, ele não só está usando a IA para o seu fazer, mas ele está deixando de passar por um processo formativo constitutivo do seu ser. Então, a IA suplantou um esforço de construção do ser e deixou de ser apenas uma ferramenta ou algo do fazer. Também quando a gente faz o processo inverso, de atribuir para a inteligência artificial algum caráter de personalidade. Aqui também tem um risco ético no uso da IA, olhar para a IA como se fossem pessoas, né? E aí a gente tem aqui também um binômio, né? Ou seja, a gente colocar a IA, ou seja, a IA não pode nos deixar de permitir ser, né? Ela não pode nos impedir de ser, e ela também não pode assumir um papel de uma pessoa, né? Ela não pode também assumir essa existência enquanto pessoa. Então, nem humanizar a IA no sentido de dar a ela uma dignidade de pessoa,
e nem ser desumanizado por ela, isto é, nos desconstituir ou deixar de fazer aquilo que é o nosso processo construtivo ou efetivo, né? Não suplantar o nosso ser, ok? Então, eu encerro por aqui a fala e abro aí para perguntas, críticas, também são muito bem-vindas. Agradeço novamente a todos aí pelo convite, pela oportunidade, também por oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? Muito obrigado. Acho que o áudio do... Eu não estou ouvindo o retorno. Maravilha. Muito obrigado, professor, pela essa palestra maravilhosa. Aqui a gente pôde contemplar um pouco essa história da inteligência artificial, o que ajuda um pouco a desmistificar esse medo exagerado, catastrófico da tecnologia, acompanhar o ritmo das mudanças, das possibilidades. E quando você apresentou os padrões estéticos, a limitação da inteligência artificial para perceber a beleza, eu fiquei pensando que talvez não seja um limite impossível, né? Por exemplo, usando a projeção de Fibonacci encontrada na natureza, na construção do corpo humano, enfim, tantas realidades, né? Dentre outras. E quanto à questão ecológica, fiquei pensando também no debate que eu recentemente vi sobre o grau a quantidade de água necessária para manter os supercomputadores resfriados o suficiente para manter todos os dados na nuvem, né? E a gente está se aproximando dos 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, onde justamente vamos debater. Fiquei pensando nisso. Uma citação no final sobre a sabedoria do coração, não sei se foi da encíclica mais recente sobre o Sagrado Coração de Jesus, né, que ele traz justamente a questão do coração, da sabedoria do coração, que não pode ser substituída. Bom, antes de te devolver a palavra, eu queria perguntar aqui se existe alguma pergunta, comentário que seja das pessoas que estão aqui presencialmente ou através do Zoom. E o professor Everton poderia descompartilhar, por favor? Perfeito, se tiver a cara. Uhum. Será que vem lá para cá? Bom dia, professor Everton. Bom dia. Deus o abençoe, é uma alegria muito grande. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu vou aguardar ele até abrir o Sacordei, o queijo de Minas Gerais. Não está ali perguntado que tem que trazer, né? É um amigo, então, e um amigo caro. E até então foi nosso presidente da SBCC e agora continua nos ajudando. Professor, muito obrigado pela sua colocação. Depois, é claro, trazendo este abraço carinhoso entre a teologia e a IA, ainda que esta nomenclatura, como lembrava o Papa Francisco, e desde o cardeal, e depois também você disse, olha, o Papa não concorda muito com o nome, seria uma outra nomenclatura, talvez fosse melhor, mas uma vez que já está, digamos assim, nós acabamos chamando de IA. Nós sempre perguntamos, e aqui vem uma questão, né? Quem é da minha idade, mais ou menos, vai se lembrar da antiga observância, conheceu o CD, o disco vinil, mas eu conheci de carvão, então é mais tempo ainda. Depois conhecemos CD, depois conhecemos, lá o Bruno está assustado, se eu conheci de carvão, conheci, né? Depois MD, depois, ou seja,
parece que, de fato, a tecnologia tem avançado numa dimensão muito grande. E nós pensávamos que este momento, no futuro, talvez pudesse ser atribuído como a era da ecologia. Eu acredito que, com o advento da pandemia e tudo aquilo que nos foi colocado dentro do mundo digital, talvez o futuro realmente nos chame de a era digital, não mais a era da tecnologia. Mas como a situação ela não é freável, ela avança, e nós vamos ter que discutir sempre, é óbvio, os aspectos éticos e morais. Mas eu fico pensando e gostaria de uma opinião sua, né? É óbvio que a IA não é a última palavra nessa escala, digamos assim, e numa velocidade muito grande. Mas o que nós poderíamos já pensar em termos das tecnologias quânticas, se elas estão mais perto do que nós, e se a IA ela sobreviveria a tudo isso daí também, né? Obrigado. Ok. Já respondendo aí, padre, obrigado, né, pela gentileza, pelo carinho aí, que também é recíproco. Bom, eu acho que a ideia das tecnologias quânticas, ela caminha muito no campo da computação, que, para quem é da computação, separa bem hardware de software, né? Então, a IA é um grande, eles chamam do santo graal da computação, porque ela está muito no aspecto do software, dos algoritmos, e a computação muito no aspecto dos hardwares, dos computadores, dos chips, né? Agora, existe uma interseção fortíssima que todo mundo espera com muita ansiedade, que é o fato de que os computadores quânticos têm um potencial de processamento da IA muito melhor do que os computadores atuais. Então, a gente vai conseguir fazer o que só grandes corporações fazem em supercomputadores, num computador muito mais reduzido, né? Então, a gente tem um grupo limitado de supercomputadores espalhados pelo mundo, que um único computador quântico é muito mais poderoso do que todos eles, né? Para várias das tarefas de computação, incluindo a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é um programa de computador extremamente pesado, caro para fazer, caro para rodar, consome energia, água e eletrônica. Então, isso tende a ser enormemente impactado pela quântica. Eu acompanho pouco, mas, assim, várias notícias que a gente vê, alguns países já têm a dita supremacia quântica, que é quando o país domina a fabricação de um computador quântico. Agora, eles estão, assim, mal comparando, eles estão mais ou menos como aquela sala de computação que a NASA tinha para enviar o foguete. Aquele gigacomputador que hoje cabe no nosso bolso. Então, hoje os computadores quânticos estão naquela fase. Eu creio que não demora que eles virem também computadores acessíveis, né? Com poder computacional para clima, IA e várias outras demandas de computação que hoje só supercomputadores conseguem fazer. Então, acho que se a quântica vingar nas próximas décadas, a IA vai dar outro salto. Então, ela não vai ser suplantada, ela vai ser Potencializado. Perfeito. Eu ia só comentar também a fala do nosso colega no início, quando ele fala da questão do padrão ético, né, que ele vê a possibilidade dessa... Na verdade, assim, o ChatGPT já faz isso. O ChatGPT, o algoritmo Transformer, né, que é o núcleo do ChatGPT, já faz isso assustadoramente. Isso, eu tenho a opinião que isso assustou engenheiros e artistas. Eu acho que o ChatGPT revelou para a humanidade que as nossas criações artísticas são muito mais mecânicas do que a gente imaginava. E a gente não sabia que era assim. Ou seja, quando você pede ela, ó, cria a foto da PUC-Rio pintada por Picasso. Assim, não dá para negar que existe ali uma criatividade mecânica que até então a gente achava que era uma inspiração muito subjetiva. Agora, a gente vê o limite. O que isso revela de antropológico para a gente a criatividade tem um pequeno aspecto que não é computável, mas tem muito aspecto que é modelável, matemático, mecânico, né? Você citou a série de Fibonacci, né? Um padrão da natureza. Então, assim, ela já descobriu esses padrões. O que ela não consegue dizer é se aquilo é bonito ou não.
Então a gente diz assim, ó, isso é bonito. Aí ela vai dizer, então eu sei por que que é bonito. Né? Então a gente tem que dizer o que é belo, e ela descobre o padrão de criação daquilo. Então a única coisa que não sabe, vamos colocar em outro termo, é o que é a nossa opinião. A gente diz qual é a nossa opinião de bonito, e ela diz então o porquê que aquilo é bonito. Do mesmo jeito que é certo, que é justo, que é correto, que seria os nossos valores éticos. E aí a interseção com a religião é muito grande, né? A gente diz para ela quais são os nossos valores, ela consegue já, e atualmente já faz, aplicar. Mas ela não cria esses valores e ela não cria esse padrão estético. Você fez um apontamento que a minha, assim, isso é assustador. Imaginar que ela autonomamente vai começar a criar para si um padrão estético e um padrão ético. Eu vou até dar um tema de trabalho aqui para o departamento de teologia, né? Imagina se a gente tem uma IA, eu adoro dar trabalho para os outros. Imagina se a gente tem uma IA que descobre uma ética própria. Ou seja, ela vai pensando e descobre uma definição, uma regra ética própria. Isso tem uma analogia muito grande com o que acontece no Gênesis, né? Quando a criatura ela decide, então, definir uma nova ética própria que não a do Criador. A IA, como criatura humana, imagine se ela chega no momento em que ela descobre ou cria uma ética própria para ela, independente da nossa. Isso hoje em dia não acontece, né? Mas se acontecer, seria um bom exercício teológico aí de análise, né? Então, professor Everton, a gente agradece muito a sua participação aqui nessa manhã iluminadora, as provocações teológicas, para a gente continuar a pensar. E agora uma pena que o mineiro não vai poder participar do cafezinho que nós vamos fazer aqui. Que não será virtual. Maldade. Tem uma questão no chat? Professor, você consegue ler a pergunta que já está no chat, por favor? Diz assim, como podemos compreender o fenômeno do tecno-feudalismo em um cenário em que grandes empresas privadas, Estados Unidos e China, dominam o mercado de inteligência artificial e não levam a consideração ética? É uma excelente colocação, ou seja, quem que está preocupado com a ética e com a regulação hoje? Europa e Brasil. Né? Quem está fugindo dessa conversa? Estados Unidos e China. Das 10 maiores empresas do mundo, 7 são de tecnologia, relacionadas à IA. 5 americanas, 2 chinesas. Então, assim, o PIB deles depende, fica ameaçado com essa discussão que está acontecendo na PUC-Rio hoje, né? Mas a gente precisa puxar, porque nós somos, então, usuários, nos interessa muito saber como essas IAs são feitas, vendidas, comercializadas, e não interessa tanto a quem domina, né? Então, a gente tem que tanto discutir aí você chamou de técnico-feudalismo, né? Mas uma soberania nacional da tecnologia, mas também uma afirmação e exigência ética, regulatória dessas empresas e dessas tecnologias, né? Não, a gente não pode se furtar disso, não. Maravilha. Muito obrigado, então, professor. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Muito honrado com o convite. Obrigado. Sucesso aí, excelente encontro para todos. Grande abraço. Que Deus abençoe. Abraço para a esposa e os filhos. Um abraço, padre. Obrigado. Bom, a gente vai fazer 20 minutinhos de intervalo ao invés de 30, né? Que aí dá para fazer tudo que precisa fazer. A gente volta daqui a pouquinho. Cada um procura se tiver que procurar, vai, mas volta.